A paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o momento que você vai ver, vai assistir esse nosso vídeo. Nós queremos trazer hoje um assunto bastante importante para todos nós, homens e mulheres de Deus. O destino final, né, dos mortos é um assunto por demais importante para a humanidade. A palavra do Senhor nos diz lá em Hebreus, no livro, no capítulo 9, versículo 27, a palavra do Senhor nos diz: E como aos homens está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. O destino final da humanidade, ele dependerá, das suas escolhas, O destino final do homem, da mulher, depende da sua escolha. Deus, porém, ele deseja que todos se convertam, que todos sejam salvos, que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Porém, nem todos desejam isso. As pessoas ouvem e, como diz o escritor aos Hebreus, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Então, vamos ler aqui um texto da palavra de Deus, meus amados, aonde a palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 12 ao 20, que diz: Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Se assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E se esperamos em Cristo só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Aqui o apóstolo Paulo, meus amados irmãos, ele está aqui questionando a falta de fé e as heresias de alguns que não criam na ressurreição dos mortos, como no caso os saduceus, A palavra de Deus aqui, ela descreve o estado final do ímpio, e também do justo. Porém, Deus, ele concedeu ao homem o livre-arbítrio, ou seja, aonde passaremos a eternidade.
é uma escolha nossa, né? Deus nos deu livre-arbítrio para escolher. Cabe a nós decidirmos, né? Se pelo céu ou se pelo inferno. Se pela condenação eterna ou se pela salvação eterna. Se pelo caminho estreito, né? Ou se pelo caminho largo. Se pela porta estreita ou se pela porta larga. Isso vai depender, meus amados irmãos, de nossas escolhas. Essa é que é a verdade. Infelizmente, muitos escolheram entrar pela porta larga. Muitos escolheram o caminho espaçoso, né, que leva à destruição. Esse caminho, ele pode até parecer ser o mais fácil, né, mas o final, a Bíblia diz que ele conduz à perdição. Capítulo de número 7, versículo 13 e 14, Jesus ele nos fala lá deste caminho estreito e desse caminho largo. Cabe a cada um de nós decidirmos pelo qual nós vamos andar. A vida, ela não surgiu por acaso, né? Ela não surgiu do acaso, mas ela surgiu pela ação de Deus. O Todo-Poderoso, ele criou o homem, ele criou a mulher, e ele colocou no jardim do Éden, pois ele havia estabelecido, né, um maravilhoso projeto para a raça humana, em que não haveria angústia, em que não haveria sofrimento, em que não haveria morte. Entretanto, meus amados irmãos, Adão e Eva pecaram e perderam a comunhão com Deus. Perderam a intimidade com Deus. A morte, então, ela entrou através do pecado no mundo, por intermédio do primeiro casal. Como diz lá no capítulo de número 6, versículo 26, né, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, o salário do pecado é essa morte que entrou e trouxe tantas tristezas, tanto sofrimento, né? A recompensa do pecado, né? A recompensa do pecado é a morte. Então, segundo o comentário pentecostal, era tanto física como espiritual. Por quê? Porque quando nós pecamos, nós morremos espiritualmente e, consequentemente, no futuro, fisicamente, né? Então, o nosso corpo vai retornar à terra e o nosso espírito, porque o nosso corpo ele será excluído da presença de Deus, né? Então, como disse o escritor lá de Eclesiastes, Salomão, né? Ele diz que o pó volte ao pó e o espírito volte ao Deus que o deu, né? Nós devemos buscar seguir pelo caminho estreito, mesmo que ele tenha
lutas, que tenham sofrimentos, mas o final ele é glorioso. E o que é o estado intermediário? Como nós podemos defini-lo, né? Nós cremos que é uma circunstância entre a morte física e a ressurreição, tanto dos salvos como dos ímpios, né? Esse estado intermediário, né? Os salvos em Jesus Cristo e os ímpios terão destinos diferentes de acordo com o Evangelho de João. Se nós lermos lá no capítulo de número 5, versículo 28 e 29, a palavra do Senhor, ela está nos dizendo: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a condenação, né? Então, após analisar acerca do que a Bíblia afirma a respeito do destino dos mortos, nós podemos afirmar que não existe purgatório, né? Sono da alma, e nem tampouco reencarnação, certo? Ou o homem ele vai para o paraíso, né? Ou o homem vai para o Hades, né? Depois da morte, segundo Hebreus 9 e 27, né? Onde ele diz que o homem está destinado a morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Então, a Bíblia está dizendo que após a morte, o seu destino já está selado, não há mais nada a se fazer, não há mais nada o que ninguém possa fazer para mudar o seu destino, nem muito menos você. Enquanto você tem vida, você tem a oportunidade de escolher o destino, né, da sua alma, o destino eterno para você, né? Ou salvação ou condenação, ou céu ou inferno, certo? Então, depois da morte, os salvos pela fé em Jesus Cristo, segundo a palavra de Deus, vão para o paraíso, né? Também chamado de seio de Abraão. Na parábola lá do rico e Lázaro, né? Essa história narrada por Jesus, ela nos mostra que Lázaro teve uma vida de dor, teve uma vida de sofrimento neste mundo, né? Seu corpo era coberto de feridas, de chagas, e ele tinha que mendigar para sobreviver, né? O texto bíblico nos ensina, meus amados irmãos, que os justos também sofrem nesta vida. Tem gente que às vezes reclama, né, pelo fato de que serve a Deus e está passando por lutas, está passando por provas, por dificuldades, não é verdade? Mas isso, meus amados irmãos, é algo que nós observamos nas Escrituras, aonde a palavra do Senhor nos diz que no mundo teremos aflições, né? Capítulo 16, verso 33 do Evangelho de João diz, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, né? Então, precisamos ter bom ânimo, né? E continuar seguindo o caminho da fé, o caminho estreito, mesmo que ele tenha essas lutas e essas dificuldades. Porém, tudo indica, meus amados irmãos,
que apesar das dificuldades, Lázaro se manteve fiel a Deus, né? E não permitiu que as dificuldades o fizessem desviar do caminho que leva ao céu ou ao seio de Abraão, certo? Então, você está passando por luta, você está passando por prova, você está passando por dificuldade, você já creu em Jesus, já tomou a posição de servir a Ele, de andar no caminho dele, não desista. Há algo muito maior para a tua vida. Há algo muito melhor do que qualquer coisa que esse mundo possa te oferecer, e você sabe, pelas Escrituras, que esse lugar é o céu, é estar na presença do Senhor para sempre. Então, ali Lázaro, a Bíblia diz, né, que quando ele foi levado, ele foi consolado, ele foi recompensado, né? Ele desfrutou de um destino maravilhoso. E nós precisamos entender que nada neste mundo pode valer mais do que estar com Deus na eternidade. Então, esse estado intermediário dos ímpios, igualmente, né, ocorre em plena consciência, né, inclusive acerca das coisas que acontecem na terra. Foi o caso do rico, né? Quando os justos eles morrem, eles são levados pelos anjos ao paraíso, né? Mas quando os ímpios eles morrem, eles vão imediatamente para um lugar determinado, né? Denominado, em grego, de Hades, né? Que é comumente traduzido como inferno, né? Lá em 16 e 23 do livro de João, né? De Lucas, né? Está escrito isso: o rico estava agonizando lá nas chamas, né? Estava sofrendo e plenamente consciente do que havia feito na terra. Então, você vai ter aqueles que estiverem lá no inferno não vão de forma nenhuma achar que Deus foi injusto de colocá-lo ali. Ele vai ter plena consciência do que fez na terra, e ele vai também se lembrar dos seus familiares que vivem igualmente, né, nos prazeres da vida, buscando somente as coisas deste mundo, e assim vão, com certeza, se preocuparem, porque saberão que eles também virão para o mesmo lugar de tormento, se não se converterem, se não escolherem o caminho de Cristo, se não escolherem seguir a Cristo, tá certo? Então, realmente, isso, meus amados irmãos, é algo que nós precisamos nos apegar de todas as formas a Jesus, independente de qual seja as dificuldades e as lutas, tá certo? Deus abençoe, a paz do Senhor, reflita nesta palavra e que você possa compartilhar com outras pessoas, comente também algo que você não entendeu, ou algo que você compreendeu, tá certo? E envie esse vídeo para os seus amigos, para as pessoas que você ama e que vocês querem também que elas tomem e sigam o caminho de Cristo. Tome posição de aceitar Jesus e também de seguirem a Cristo. Dê o seu like, né? Se inscreva no nosso canal. E eu sou o pastor Julimar Paulino, né? Eu sou um missionário de Deus aqui na terra, e estou aqui nesta
oportunidade, trazendo esta mensagem para que você possa refletir nesta palavra. Deus abençoe, a paz do Senhor, certo? Vamos aqui encerrar o nosso vídeo e agradeço a você pela atenção de ter ouvido esta palavra. Deus abençoe, paz do Senhor.